Bom dia a todos. Com muita alegria que, mais uma vez, a Escola de Gestores vem neste espaço, trazendo hoje uma temática super relevante, importante para todos nós. Bom dia, Auro, que bom que deu certo. Nesse período de pandemia, então, nós estamos trabalhando hoje dilemas morais e decisão ética, e temos a alegria de receber duas servidoras da instituição, Laís e Fernanda, com doutorado, pesquisa na área. As duas profissionais já trabalham com a Prodegesp há algum tempo, né? Vamos dizer, já há algum tempo, 2 anos, 1 ano e pouco, né, de retorno da formação delas em nível de doutorado para a instituição. E esse tema nós já estamos trabalhando no interior da Prodegesp, e essa pesquisa vem colaborar com algumas reflexões que nós precisamos amadurecer e pontuar nesse processo que estamos vivendo da pandemia enquanto gestores institucionais. Então, gostaria muito de agradecer a Laís e a Fernanda pelo empenho, pelo comprometimento, pelo trabalho belíssimo que estão fazendo. As duas atuam em ações estratégicas da Prodegesp, a Fernanda coordenando o projeto de internacionalização da Prodegesp e a Laís coordenando e participando da equipe do dimensionamento e também representando a universidade num grupo de pesquisa de indicadores da área de gestão de pessoas. Então, muito obrigada, meninas. Karina, passo para ti para ler o currículo das pesquisadoras, das servidoras de hoje, por gentileza. Obrigada e boa palestra a todos. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Bom dia, pessoal. Eu peço até desculpas pela minha câmera desligada, é porque a instabilidade da internet está aqui em casa também, né, como na maioria de vocês, e se eu ligar a câmera é capaz de cair tudo. Mas, como a Carla falou, o tema da palestra hoje é Dilemas Morais e Decisão Ética na Universidade Pública Brasileira em Tempos de Pandemia. O objetivo dessa palestra é propor uma reflexão acerca dos dilemas morais e do processo decisório ético na administração da Universidade Pública Brasileira em tempos de pandemia, além de possibilitar que gestores reconheçam questões éticas dilemáticas e possuam ferramentas administrativas para a tomada de decisão em contexto de crise. As palestrantes, como a Carla falou, é a Laís Silveira Santos e a Fernanda Jeremias Leal. Laís é doutora em administração, linha de pesquisa de administração pública e sociedade pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em administração também pela Universidade Federal de Santa Catarina agora, bacharel em administração pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pesquisadora do grupo de pesquisa Ética, Virtudes e Dilemas Morais na Administração. Desde 2010 é servidora pública federal, ocupando o cargo de administradora. Atualmente está lotada na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Tem interesse nos estudos sobre ética na administração, ética na gestão de emergência, gestão de risco e desastres e área de proteção e defesa civil, dilemas morais, racionalidade nas organizações, estudos organizacionais e universidade e sociedade. Vencedora da edição 2020 do Prêmio CAPES de tese na área de administração pública e de ciências contábeis e turismo. Fernanda é doutora em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com doutorado sanduíche no Center for International Higher Education, Boston College, Estados Unidos, mestre em administração e bacharel em secretariado executivo pela Universidade Federal de Santa Catarina, tecnóloga em comércio exterior pela Universidade de Santa Catarina, foi coordenadora de apoio administrativo na Secretaria de Relações Internacionais da UFSC e hoje é secretária executiva na Prodegesp, conteudista e ministrante do curso de redação oficial da Coordenadoria de Capacitação de Pessoas da UFSC, líder da área temática Universidade, Sociedade e Estado na contemporaneidade da Divisão de Estudos Organizacionais no ENAMPAD, biênio 2019-2020, e autora de artigos e capítulos de livros nas áreas de estudos organizacionais, educação superior, gestão universitária, secretariado executivo. Então, como vocês podem ver, as meninas têm um amplo currículo, então desejo uma excelente palestra e sigo à disposição. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Carla. Obrigada, Karina, professor reitor Baldo, a todos aqui presentes. Gostaria muito de agradecer pela presença de vocês. Sabemos muito bem das suas agendas, então o quanto é difícil muitas vezes dispor de uma manhã para momentos como esse.
Então, muito gratos. Vamos dar início à nossa apresentação, que, como já foi falado, se chama Dilemas Morais e Decisão na Prática na Universidade Pública Brasileira em Tempos de Pandemia. A ideia é justamente trazer uma reflexão, né, sobre essas situações em que muitas vezes os gestores são colocados, sobretudo diante de um contexto tão complexo como o atual. Pode passar lá, por favor. Então, a nossa agenda para hoje é da início, e a Laís vai começar falando um pouco da questão da ética administrativa e da gestão pública. Depois ela traz a questão dos dilemas morais e da decisão ética nesse contexto. Eu trago um pouquinho sobre o contexto geral da Universidade Pública Brasileira, do seu papel no enfrentamento da pandemia ao novo coronavírus, ou seja, essa situação, né, em que estamos situados há mais de um ano já. E depois finalizamos com considerações finais, dúvidas e debates sobre o que apresentamos. Então, só para trazer um pouquinho do contexto para vocês, né, desse tema que a gente traz hoje, então temos uma situação bastante alarmante, todos sabemos, né, o Brasil ele chegou ao ponto de hoje se constituir como epicentro da pandemia do novo coronavírus, então é um tema de alta relevância, né, e do qual não podemos não tratar. Né? Consideramos essa situação de emergência do novo coronavírus como uma situação de interesse público e de responsabilidade generalizada e que demanda, portanto, ações coletivas, individuais, públicas e privadas, bem como a reorganização de práticas nas diversas instituições que compõem a sociedade. Eu acho que alguém está com o microfone ligado, porque eu estou ouvindo um eco, pessoal. Se vocês puderem só dar uma conferida nisso. E dessa situação de emergência, né, emergem diversos conflitos, diversas tensões, né, que põem em xeque valores, objetivos, interesses e perspectivas de ações desenvolvidas. E aí, o nosso contexto, né, tem a questão da Universidade Pública Brasileira, que desde o início da pandemia tem sido uma instituição de destaque no enfrentamento a essa situação de calamidade. E aí também tem a questão, né, da importância que os agentes públicos, principalmente aqueles que ocupam os cargos de gestão, eles conheçam, eles debatam sobre possíveis dilemas morais que emergem das suas atividades, bem como sobre os caminhos para enfrentar essas questões. Então, a ideia não é trazer solução nenhuma, porque é um contexto altamente complexo, de bastante conflito, mas que a gente traga essa reflexão só para a gente pensar junto um pouco sobre como lidar com esse atual contexto. Eu passo a palavra para a Laís, então. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, Fernanda, por ter feito a nossa introdução. Eu só gostaria de checar se vocês estão vendo o slide que está aparecendo, que eu vi que tem algumas pessoas com dificuldade na conexão, né? Aqui para mim está aparecendo o slide parte 1, Ética Administrativa e Gestão Pública. Vocês estão vendo esse? Acho que o Felipe Mali respondeu. Sim. Beleza, pessoal. Caso alguém tenha alguma dificuldade, a gente pode disponibilizar a apresentação depois também, sem problemas. Então, agora a gente vai entrar na parte 1, como a Fernanda comentou, seria uma parte um pouco mais teórica sobre ética e gestão pública, trazendo para a nossa realidade da administração. A gente vai tentar tornar o teórico um pouco mais prático, para depois eu devolver a palavra para a Fernanda e ela trazer para o nosso contexto da universidade. Eu mudei de slide, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí. Bom, quando a gente fala de ética, aqui nessa apresentação de hoje, nessa conversa de hoje, eu só quero esclarecer que a gente não está fazendo muita distinção teórica e filosófica entre ética e moral. Tem várias distinções, vários autores que vêm de forma diferente. Entretanto, aqui, para título para nossa conversa, a gente pode considerar como sinônimos, porque a gente não está discutindo filosofia ou a ética propriamente dita. A gente está discutindo dentro do campo da administração pública e da gestão de universidades, tá? Então, quando a gente fala de questões relacionadas à ética ou à moral no âmbito da administração, a gente está falando sobre normas, princípios, comandos, proibições, valores, ideias, objetivos, culturas, tudo que está relacionado à nossa convivência em sociedade, ao nosso compartilhamento de vivências em sociedade. Entretanto, a gente sabe que
existem alguns fenômenos, e agora que eu diferencio fatos de fenômenos, que a gente não tem um contato tão direto, né? São aquelas questões mais subjetivas, aquelas questões mais conflitantes. E esses são os fenômenos, eles não são palpáveis, eles não são tão visíveis para todos, algumas pessoas enxergam de formas diferentes, e esses são os fenômenos mais subjetivos que a gente costuma perceber essas questões éticas ou morais. E embora elas sejam um pouco mais subjetivas, elas têm influência direta na nossa vida, né? Uma decisão ética pode ajudar um grupo de pessoas e pode trazer consequências para outro grupo de pessoas. É importante também a gente comentar aqui que ao falar sobre decisões éticas, dilemas éticos, a gente está falando daquilo que é correto, aquilo que é certo. A gente não está tratando sobre temas errados. Por exemplo, corrupção. Muita gente trabalha corrupção no campo da ética, né? Sim, tá, é um tema de pesquisa. Porém, aqui, quando a gente fala de decisão ética, a gente está falando de escolhas entre opções certas, aquilo que é certo fazer. E essa escolha do que é certo, nem sempre ela é fácil, né? A gente lida com vários certos. Qual é o melhor certo? E daí é que a gente coloca que a complexidade dessa decisão ética, ela faz com que a sua resposta não seja tão evidente. Principalmente num contexto que a gente se encontra, né? Num contexto caótico, digamos, de uma pandemia, algo totalmente inesperado, incerto, que a gente ainda não tem certeza absoluta sobre nada. Então, para esse tipo de decisão ética, a literatura nos apresenta que a gente precisa ter bons técnicos, gestores técnicos mesmo, para tomar decisões com base em ferramentas, conhecer o instrumental ali disponível para tomar decisões. Então, a gente precisa ser tecnicamente competente, mas a gente também precisa ter bons gestores. E bom aqui está relacionado à dimensão do caráter, à dimensão moral, ao campo da ética. Então, a gente precisa ter o que um autor Lynch chama de competência moral, que seria o nosso juízo moral, a nossa reflexão moral, a nossa percepção moral, e colocá-la em ação. Porque só pensar e não agir não é o ciclo completo do processo decisório. O processo decisório, ele se encerra com a ação, né? Vou passar o slide aqui. Opa, não apareceu. Apareceu. Bom, porém, no campo da administração pública, e aqui eu destaco a administração pública brasileira, a gente tem algumas dificuldades de exercer esse julgamento moral, esse juízo moral e colocá-lo em prática. E daí aqui a gente traz algumas das limitações que a literatura e que algumas pesquisas de campo que a gente já fez, elas apontam como limitações para o nosso exercício dessa reflexão moral, essa reflexão ética. O nosso Estado, a gente sabe, o Estado é altamente burocrático, a gente é cheio de regras, né? O Brasil, ele parece precisar de regras para tudo, e talvez devido à nossa cultura, à nossa história. Então, a gente precisa normatizar as ações para que elas funcionem. Até em momentos de crise, que não existem normativas, as normativas precisam ser feitas às pressas para que as coisas funcionem. Então, isso acaba limitando um pouco o exercício do nosso julgamento moral. Então, a gente tem uma moralidade dada a priori. O que isso quer dizer? Ela tem que ser dada anteriormente da ação acontecer, para que a gente tenha uma normativa para seguir a ação, né? E quem conhece um pouquinho mais de filosofia associa essa moralidade dada a priori ali a Kant, a teoria moral deontológica. Isso nos reduz a possibilidade de tratar questões específicas, questões mais pontuais, porque quando a gente tem uma moralidade dada a priori, que define como as situações devem ser resolvidas, quando existe uma situação muito diferente, um contexto de pandemia, por exemplo, mas existe um cenário um pouquinho diferente que precisava de um cuidado especial. Esse cuidado, esse olhar é difícil, porque a moralidade, a ética, as normas já foram descritas anteriormente. Então, a gente tem pouco espaço de autonomia, de discricionariedade e flexibilidade. Isso pode ser ruim nessas situações específicas ou em questões éticas, mas também traz muita segurança para o gestor em determinadas situações, diminui possibilidade de erros, então tem o lado positivo e o lado negativo. A gente também tem no Brasil um desejo de manter o status quo, uma necessidade de manter, muitas vezes, aquilo que já vem sendo feito. É difícil romper barreiras. Isso também limita o julgamento moral.
Nós temos a pressão por urgência na decisão, tudo é para já, né? Tudo tem que ser feito muito rapidamente. E até por medo do cenário mudar, hoje nós temos um cenário, amanhã a gente tem outro. Né? Hoje tem um recurso, amanhã não tem mais esse recurso. Então a gente tem que tomar as decisões muito rápidas, isso dificulta o exercício do julgamento moral. Nós temos muitas vezes conflito entre escolhas profissionais e pessoais, né? O que eu acredito e o que a minha instituição acredita. O receio de justificar, das nossas justificativas não estarem de acordo do que órgãos superiores querem, do que órgãos de controle esperam da gente. E tudo isso faz com que exista uma burocratização do raciocínio moral. A nossa forma de pensamento, ela vai estar ligada muitas vezes ao que a legislação permite. E esse é o fundamento da administração pública, né? A gente faz o que está permitido em lei. O que a gente aponta aqui é que em questões éticas, talvez a gente enfrente barreiras para lidar com essa situação. Vou passar de slide. Vamos ver. Bom, e daí a gente, feita essa contextualização geral da nossa vivência do julgamento moral na administração pública, a gente traz o tema de hoje, que são os dilemas morais da decisão ética. O que são esses dilemas morais que a gente vai falar, né? E aqui a gente vai trazer um vídeo para vocês, bem curto, para mostrar como está sendo visto esses dilemas morais e um dos principais exemplos que tem na área da filosofia e que com a pandemia esse exemplo ficou muito famoso, digamos, que é o dilema do bonde, ou o dilema do trem. É um caso que foi publicado num artigo em 1967 por uma filósofa chamada Philippa Foot. E foi só uma notinha de rodapé no artigo dela, não foi dada muita importância na época, porém, com o tempo, filósofos começaram a tentar criar teorias para explicar, ou para justificar, ou para achar uma solução para esse dilema que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou abrir um vídeo aqui. Se vocês puderem me dar um ok ali no chat se o vídeo está passando, eu vou compartilhar agora. Troquei a tela. Esse é um dia emocionante. Nós vamos estudar o dilema do bonde. Isso é um jogo? Eu vou primeiro. Eu quero o azul. Não é... Não, isso... Não. Isso é um experimento mental apresentado pelo filósofo britânico Philippa Foot em 67. Você está dirigindo um bonde quando os freios falham e no trilho à sua frente tem 5 trabalhadores que você vai atropelar. Agora, você pode virar para outro trilho, mas nesse outro trilho tem uma pessoa que você mataria em vez de 5. O que você faz? Sabemos alguma coisa sobre as pessoas? Uma delas é um ex-namorado, ou aquela garota super metida da farmácia que tá sempre julgando as minhas compras. Tipo assim, querida, chocolate e adoçante, eu tô vendo a ironia, continue trabalhando. Você não conhece nenhum dos trabalhadores. Ok, então é fácil, eu mudo de trilho, eu mato uma pessoa em vez de 5. Mas é difícil, porque o único bonde que já andei é o bonde do James Franco, que viaja de ré da Gruta do Pinguim até a garagem de triciclos para adultos. Matar um e salvar 5. Bom, mas existem muitas versões disso. E se você conhecesse uma das pessoas, isso muda a sua decisão? Ou se você não é o condutor, é apenas um espectador? Ou, vamos esquecer o bonde dessa vez, vamos dizer que você é um médico e pode salvar 5 pacientes, mas tem que matar um paciente saudável e usar os órgãos dele para fazer isso. Mas não é a mesma coisa. Por que não? Ainda é escolher matar uma pessoa para salvar 5, não é? Michael, você está muito calado. O que acha disso tudo? Sim, obviamente, o dilema, é claro. Como você matar 6 pessoas? Bom, eu encerrei porque depois ele já desvirtuou um pouquinho. Então, pessoal, esse dilema a gente apresentou aqui de uma forma um pouco mais lúdica, né? É um episódio da série The Good Place, está disponível na Netflix, se alguém quiser conhecer. E aquele rapaz ali que estava de pé, ele é um professor de filosofia e apresenta para os seus alunos o dilema. Deixa eu tentar retomar aqui a apresentação. Consegui. Então, posso digitar o nome da série? Já coloco aqui. A Fernanda escreveu The Good Place. É bem interessante a série, tem várias discussões de forma cômica, discussões filosóficas, então quem quiser conhecer.
E eles tratam em 2 episódios esse dilema do bonde. Então, a questão central aqui é, o dilema, o bonde tá vindo, o trem tá vindo, e ele, no destino dele, tem 5 pessoas, né? No trilho ali, que era o original dele, tem 5 pessoas. Entretanto, em um determinado momento surge a possibilidade de um trilho ao lado que só tem uma pessoa. Só que não era o destino dessa pessoa ser atropelada, porque o bonde estava vindo no caminho dele. Então, a gente vai trazer aqui para vocês uma enquete, já que essa ferramenta bacana aqui da UFSC tem a possibilidade de colocar enquete, e a gente traz as 3 opções. Vocês, dado esse contexto, se vocês fossem aquela pessoa ali de fora que está com a alavanca para decidir se vai pegar 5 pessoas ou se vai pegar uma pessoa, vocês escolheriam 5 pessoas, que seria o pensamento original, né, a ideia original, vocês se desviariam para o trilho alternativo ou fingiriam que não é comigo, eu não vou tomar atitudes. Vamos ver se alguém quer participar. Deixa eu colocar aqui a enquete. Ok. Vai aparecer para vocês a enquete, o resultado final só, tá? Não aparece nominal. Então, enquanto o pessoal vota, aqui a gente... Laís, A é 5 pessoas, B é 1 pessoa e C é não faz nada. Não faz nada. Isso, exatamente. Exatamente. Então, o A, 5 pessoas, que seria o destino original, né, o que estava previsto acontecer, ele é um pensamento deontológico, a ética do dever. O bonde estava vindo, era aquilo mesmo, embora sejam 5 pessoas, mas esse era o caminho dele. O caminho alternativo, a gente tem um pensamento utilitário, um pensamento que a gente vai escolher prejudicar só uma pessoa em vez de prejudicar 5. Porém, não estava no destino dessa pessoa ser atropelada. E o item C, algumas pessoas da ética, alguns autores de ética administrativa, eles colocam que não tomar uma decisão é escolher, é decidir também. Eu decidi não tomar a decisão. Por isso que a gente colocou o item C. Eu vou... O resultado já está aparecendo para vocês? Não, Laís, não está aparecendo. Não. Não? Para mim também não. Agora publiquei. Legal, então a maioria foi na opção B, que era uma pessoa só. Quando a gente fala de vidas, né, geralmente é esse o resultado. Teve uma brincadeira que um pai pediu para uma criança resolver esse dilema, ele botou todo mundo no mesmo trilho, pegou os bonequinhos dele, colocou todo mundo no mesmo trilho e matou todo mundo. Daí ele falou, o melhor é matar todo mundo, assim ninguém é especial. Foi uma piada da criança que não funcionou muito bem, né? Eu vou fechar aqui a enquete, tá? Bom, então esse dilema, ele foi criado em 1967 e desde então os filósofos estão tentando debater qual seria a alternativa. Filósofos utilitaristas, deontológicos, tem também uma teoria chamada de virtudes. O que você gostaria que fizesse se fosse você ali? E agora, na época da pandemia, esse tema está sendo discutido num falso dilema moral, saúde versus economia, né? E daí essa discussão está bem em alta também. Mas quais são as características? O que a gente vê num dilema moral? Como vocês perceberam ali, é uma situação complexa, altamente complexa, e somente um curso de ação pode ser escolhido. Se o bonde fosse para um lado, o bonde não ia para outro lado. Então, se eu escolho estar aqui com vocês hoje, eu não posso estar em outra reunião hoje. Eu só posso tomar um caminho de ação. E, às vezes, o fato de eu escolher um caminho traz consequências para outro caminho que eu não optei. Então, eu tenho um recurso para investir. Se eu invisto um recurso num grupo de pessoas e não invisto em outro grupo, aquele outro grupo é afetado de alguma forma. Então, isso traz um lado de resquícios do dilema moral, que a gente não quer trazer um aspecto negativo, mas às vezes acaba trazendo o prejuízo para um grupo de pessoas, mesmo que involuntariamente. E o dilema, ele é circunstanciado pelo aqui e pelo agora. O que isso quer dizer? O que hoje é um dilema, amanhã pode não ser. O contexto de hoje pode nos colocar nessa situação de dilema, mas amanhã a gente tem mais informações, a gente tem mais recursos, as pessoas não querem mais aquela situação, então deixa de ser um dilema moral.
E geralmente o dilema, quando ele é tratado, digamos, eu não gosto de falar solucionado, porque o dilema nunca é 100% solucionado, ele sempre deixa resquícios. Mas quando ele é tratado, quando ele é vivenciado, ele gera uma ação moral. E o que seria a ação moral no contexto da ética administrativa? Quando a gente se preocupa com os meios, como que a gente vai tomar essa decisão, quais são os recursos que a gente tem, com os fins, por que eu tenho que tomar essa decisão, qual é a finalidade dela, as consequências, né? Lembra quando eu falei que se afeta um grupo, pode não afetar outro? Então, quais são os resultados, quais são as consequências dessa decisão e os valores que estão envolvidos nessa ação moral. Lembrando que valores, eles podem ser positivos ou negativos. Então, aqui, valores altruístas, né? A gente, estando na administração pública, são valores para o bem comum, valores de interesse público. Então, essas serão as características gerais de um dilema moral. E a gente tem vários tipos de dilemas, vários autores que classificam os dilemas morais. A gente trouxe alguns que se adequam mais à nossa realidade da gestão universitária e gestão pública. O Kidder, ele fala de 4 paradigmas, ele coloca duas características em evidência em cada um desses tipos de dilema. O primeiro é justiça versus compaixão. E aqui vai um pouco ao encontro daquela questão da administração pública, a gente ter normativas para tudo, né? Será que a justiça, a legislação, as nossas normativas, elas dão conta de responder tudo? Será que algumas necessidades específicas dos indivíduos, elas são vistas por essa justiça? Como se aplicam as regras? Elas são de forma igualitária? Pode ocorrer exceção em algum momento, desde que, obviamente, essa exceção fosse moralmente e até legalmente justificada, né? Então, esse é um tipo de dilema. Justiça, o que a gente tem que fazer, o que está determinado, versus compaixão, o que a gente gostaria de ajudar, gostaria de fazer. Outro tipo de dilema é o indivíduo versus comunidade, que também pode ser visto como eu versus vocês, nós, o nosso grupo versus um outro grupo. E aqui a gente acaba vendo muito isso na figura, na atuação do gestor público, né? Quando tem que atuar em grupos, escolher qual grupo vai ser prioridade em algum momento e por quê, acaba gerando esse tipo de conflito, um grupo versus um outro grupo. Não que um seja melhor que o outro, mas a gente tem que estabelecer critérios para escolher um grupo e não outro em algumas circunstâncias. Outro tipo de dilema é verdade versus lealdade, que também pode ser visto como integridade versus compromisso. Por exemplo, quando a gente tem uma opinião pessoal que é diferente da opinião do grupo de trabalho que a gente se insere. Por exemplo, eu trabalho com a Fernanda e a gente tem que estar em acordo ali em alguma determinada situação. Mas eu tenho uma opinião pessoal diferente da opinião que a gente tem no nosso trabalho. Então, isso pode gerar um tipo de dilema, né? Os meus conflitos, as minhas crenças pessoais e as crenças do cargo que eu ocupo, da posição que eu tô, da instituição que eu tô. E o quarto tipo de dilema do Kidder é curto prazo versus longo prazo. Quando a gente tem necessidades presentes, urgências presentes, mas a gente também precisa de uma certa... preservar alguma circunstância para o futuro. Aqui esse autor coloca a questão do meio ambiente, que precisa plantar, precisa produzir, ao mesmo tempo a gente precisa preservar as nossas florestas. Seria um exemplo que ele coloca. Mas no âmbito da administração, a gente pode pensar em riscos versus benefícios, né? Ou a utilização de um recurso agora, porque talvez amanhã esse recurso não exista, então gera ali um dilema de curto versus longo prazo. Passando. E um autor americano chamado Valdo, ele também coloca que o administrador público, o gestor público, ele enfrenta dilemas do tipo conflito de obrigações ou de papéis ou de responsabilidades. E daí ele elenca uma série de papéis que a gente tem na nossa vida, né? Aqui nessa imagem a gente vê. A gente tem um compromisso com a nossa família, com os nossos amigos, com o grupo social que a gente está inserido, com a nossa categoria profissional, com as normas da nossa organização e com as normas do nosso país, com a democracia, com a humanidade de forma geral, com os nossos interesses próprios, os nossos objetivos. Então, aqui ele coloca uma série de
forças que influenciam na nossa tomada de decisão em determinado momento. E daí cabe ao gestor público conseguir equilibrar todas essas pressões, né? Mas, estando no papel de gestão, o interesse primeiro tem que ser o interesse público, a administração pública. Passando aqui. E agora, trazendo, para alfinetar um pouquinho mais, trazendo o dilema moral para o contexto da gestão pública e da pandemia, a gente vai trazer um outro vídeo para vocês, que é da Prefeitura de Teresina. É um vídeo um pouco impactante, mas é só para a gente entrar agora no tema da pandemia, porque os dilemas morais na pandemia, eles estão sendo vistos em várias áreas, né? Na educação, como a UFES, que vivenciou vários, na questão de saúde pública, os nossos profissionais que têm que se desdobrar para estar ali atuando na linha de frente e, ao mesmo tempo, cuidar da vida deles, cuidar da saúde deles, proteger a família deles. A segurança pública, em algum momento, algum momento teve uma normativa, uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que permitia a soltura de um grupo de presos para que eles não ficassem tão vulneráveis no sistema carcerário lá ano passado. Então, uma série de dilemas que a administração pública teve que lidar e que a pandemia colocou evidência, né? Ela trouxe foco para algumas áreas que a gente não prestava muita atenção ou não era tão tratada. Deixa eu compartilhar o segundo vídeo aqui com vocês, então. Um minutinho. Abriu. Aparecendo? Beleza. Então, esse vídeo, antes esclarecendo, ele não é para defender uma posição ou outra, é só para mostrar uma situação dilemática no contexto da pandemia e como que a gestão pública tentou incentivar, motivar. Na sua opinião, o que é pior, o isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social tem feito com que a nossa economia pare, então é muito complicado. Eu, como empresário, não consigo visualizar esse cenário daqui a 2, 3 meses. Eu tenho funcionários, né, que dependem do trabalho e hoje estão passando necessidade. E eu não aceito essa situação. É chegada a hora do governo achar uma solução para esse cenário. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Não, como assim? Minha família? Não tem como escolher. Porque são pessoas que eu amo. Deus, minha família. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Então, pessoal, é um pouquinho forte, né, esse vídeo. Ele traz uma situação, ele foi feito ano passado, ainda no início da pandemia, mas é uma situação que a gente está vivendo agora, né, que se intensificou agora. Mas a mensagem que a gente queria deixar desse vídeo é a frase final daquele rapaz de óculos, que ele fala: para essa pergunta eu não tenho resposta. E geralmente é assim que a gente se vê diante de um dilema moral. Para essa pergunta, eu ainda não tenho resposta, porque enquanto gestores públicos, nós temos que ter resposta, né? A sociedade espera uma resposta, as pessoas que estão sob nosso comando esperam uma resposta. Então, aí a gente traz a importância de debater esse tema de dilemas morais e decisão ética, porque quando previamente discutido, quando se existe o exercício de vez em quando parar para pensar, tá, se acontecesse tal situação, se a gente nos preparasse melhor para tomar decisões éticas, não digo nem estudar a teoria em si, mas debater casos, debater situações que foram vivenciadas por vocês.
tá, e quais foram as alternativas que a gente teve, quais foram as consequências? Isso traz um melhor preparo para que quando ocorra um novo dilema moral, a resposta não seja tão difícil, né? Porque vocês vão ter que ter uma resposta, não dá para dizer para essa pergunta eu não tenho uma resposta, né? Vai ter que ser feita uma escolha ali. Então, por isso que a gente ressalta a importância desse tema. E aqui essa imagem, já encerrando essa parte 2 para passar para a Fernanda, é mais ou menos como a gente vê a figura do gestor público, né? Numa corda bamba, muitas vezes, principalmente no contexto de crise, né? Com duas forças ali, duas ou mais forças, e o gestor tendo que se equilibrar, tendo que estar estável num ambiente de tanta instabilidade para buscar respostas para situações que são colocadas à frente dele. E aqui, uma última teoria, eu prometo, um autor chamado Svara, ele comenta sobre um triângulo ético, que seria que era uma ferramenta de tomada de decisão. Existem vários modelos de processo decisório ético, que tem um modelo bem interessante que eles chamam de máquina de lavar, que vai colocando os elementos do contexto e vai fazendo perguntas e buscando respostas. Então, tem uma série de instrumentos. Como aqui a gente quis trazer o tema mais para debate, a gente não vai apresentar esses instrumentos. Mas um deles, desse autor, a gente achou bacana, só para mostrar como lidar, não mostrar como lidar, mas trazer a perspectiva de que a gente não precisa escolher somente uma posição, como ali no dilema do bonde, que eu perguntei para vocês. Vai ser uma opção mais deontológica? Vai ser uma opção mais utilitária? Esse autor, ele traz o triângulo ético para a gente pensar em todas as opções e refletir o contexto de todas as opções. Então, primeiro ele fala de a gente pensar as consequências, o maior bem para todos, o que vai atingir a maior quantidade de pessoas. Porém, atingir a maior quantidade de pessoas nem sempre é fazer o justo. Então, lá em cima ele traz o princípio da justiça, da equidade. Então, pode atingir o maior bem de pessoas, entretanto, aqueles que não forem atingidos têm que ser cuidados também. Então, é o outro ponto do triângulo. E ele bota um terceiro ponto, que se chama ética das virtudes, a ética do caráter. Como eu gostaria de ser tratado nessa situação? E daí a gente se coloca no lugar do outro. Trata um pouquinho de questão de emoções, de empatia. O que eu esperava que fosse feito se eu estivesse nessa situação, que alguém precisasse tomar uma decisão que impactasse a minha vida. Então, esses são os 3 pontos para a gente refletir no processo decisório. E sempre ali no meio tem sempre o dever, na posição que estamos de administração pública, o dever com o interesse público. Esse é o nosso ponto máximo, né? E agora, já encerrei essa parte mais teórica, eu passo para a Fê da continuidade. Fê, vou te tornar apresentadora aqui, tá? Foi. Obrigada. Apareceu aqui, obrigada. Então, pessoal, aí trouxe essa parte mais teórica, mas que acho que já demonstra bastante o tipo de conflito, de tensão, de dilema em que o gestor público é colocado. Você já deve ter se identificado, imagino, com algumas questões que ela colocou, nas decisões que tem que tomar no seu dia a dia. E agora eu trago um pouquinho do nosso contexto, né? A Laís estava tratando no geral de administração pública, então vamos pensar agora um pouco no contexto da Universidade Pública Brasileira, que é onde estamos situados, e especificamente na UFSC, né? Então, essa parte 3 se chama Universidade Pública Brasileira, que papel no enfrentamento da pandemia do coronavírus. E aí, só tratando muito de forma geral, né, do contexto da universidade e da gestão universitária pública brasileira, é fato que as universidades estão entre as mais complexas organizações sociais, até porque a universidade pública não é uma mera organização, é uma instituição. Então, assim, historicamente, ela foi e continua sendo submetida a diversos processos de transformação que colocam em xeque a sua razão de ser, né? Muitas vezes a universidade é questionada pelos diversos setores que compõem a sociedade sobre... Eu acho que eu não estou aparecendo, né? Não, Fê, aqui para mim só te escuto, não te vejo. Te escuto bem, mas não te vejo. Vocês conseguem me ver? Não sei o que houve. Quem sabe desliga e liga a tua câmera de novo. Estou tentando fazer isso. Acho que vai aparecer agora.
Voltei, eu acho. Voltou. Aham. Tá. Então, são instituições que, desde a sua gênese, estão submetidas a esses processos de transformação, a essa tensão, né, entre a universidade e a sociedade, algo que sempre existiu. Né? São instituições que ultrapassam os campos do ensino, da pesquisa e da extensão, os diversos setores que compõem a sociedade esperam da universidade diversas respostas, né? E por isso é uma instituição que sempre teve dificuldade de satisfazer plenamente as expectativas sociais. Me parece que eu parei de aparecer de novo, mas eu tenho oportunidade aqui. Parou, Fê, parou. Vou tentar de novo compartilhar aqui meu vídeo. Então, o fato é que as universidades são ambientes institucionais que são muito pluralísticos, que são confrontados por diferentes normas nacionais, cada vez mais internacionais, por conta da internacionalização da educação superior, que são constituídas por mais de uma lógica cultural. Isso faz com que, na hora que o gestor tome a sua decisão, existam diversas prescrições para ação. No caso do Brasil, especificamente, temos uma força estatal muito forte, né? Então, muito do que é decidido tem como base o que o governo diz, mas também há diversas outras prescrições em evidência que faz com que a tomada de decisão na gestão universitária seja muito complexa. Isso faz com que a universidade ela demande abordagens de gestão que sejam próprias, né? Porque é uma instituição específica, com missões muito específicas. Muitas vezes há incompatibilidade de simplesmente pegar uma abordagem gerencial, né? A racionalidade dessa abordagem gerencial, porque não é uma empresa, e trazer isso. Então, isso tem que ser considerado. No caso do Brasil, especificamente, a Universidade Pública Brasileira, sobretudo a federal, ela é uma instituição que tem uma forte presença estatal. A professora Manolita Correia Lima, ela chama na sua tese doutoral de autonomia vigiada, porque muito embora, né, tenhamos a autonomia administrativa, financeira, pedagógica, sabemos que estamos, sim, bastante submetidos ao que o governo federal entende por universidade e como que ele lida com essa instituição. Então, temos as questões que são já bastante complexas quando vem esse da pandemia. Acho que ainda não estou aparecendo, né? Estou tentando aqui... Na verdade, está aqui aparecendo que está tentando compartilhar, não sei se é a minha conexão. Enfim... É que quando vem essa pandemia, nós já estamos situados num cenário social que é bastante frágil e é desafiador. Eu publiquei com o professor Marcelo Nobel, reitor da Unicamp, alguns textos. A gente tem publicado, a cada tantos meses a gente publica, mostrando esse contexto tão complexo que a universidade tem sido submetida, sobretudo ali a partir de 2019. Antes disso, nós temos a questão da expansão e da democratização, que já traz novos desafios, né, para uma instituição que foi historicamente elitista. Até essa charge, eu acho que demonstra bem o tipo de desafio que os universitários são colocados, né? Ali fala assim, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar naquela árvore. E a gente vê sujeitos que vêm de contextos bem diferentes, que são diferentes e que não têm a mesma condição estrutural de escalar aquela árvore. Então, já temos assim, esse contexto de expansão e democratização, que o estudante da universidade pública não é mais o mesmo, né, que vem de um contexto muito mais frágil, estruturalmente falando. E aí, desde 2019, principalmente, a Universidade Pública Brasileira tem sido colocado nesse cenário de incertezas, de controvérsias, de intervenções, né, na administração, na autonomia administrativa, questão das eleições dos reitores, todo esse contexto que vocês, como gestores, já conhecem bem. Também a questão dos crescentes cortes orçamentários. Então, é um contexto que já coloca essa universidade num cenário social que é muito frágil, muito desafiador, quando ainda vem a pandemia para acrescentar, né? Então, o que nós temos agora são novas relações sociais, né? Temos a questão das tecnologias de produção de comunicação e ainda temos as restrições sanitárias devido à pandemia.
E o sociólogo Boaventura de Souza Santos, ele publicou um livro recentemente bastante interessante chamado A Cruel Pedagogia do Vírus. Faz uma reflexão bastante interessante que acreditamos que sirva para o contexto da universidade pública, que é que potenciais conhecimentos decorrem da pandemia do coronavírus. Ele situa essa pandemia, muito embora se trate de algo que nunca aconteceu na história antes, especificamente, mas ele situa essa pandemia na longa trajetória do sistema mundial capitalista. Então, ele mostra como as desigualdades do mundo, né, nesse contexto da pandemia, elas não vêm do nada, né? Elas não vêm exclusivamente por conta do vírus em si, mas elas vêm por conta, né, de como a história foi constituída, de como esse sistema mundial capitalista foi estruturado, que faz com que as desigualdades fiquem mais evidentes nesse momento. E ele argumenta sobre o fato de que quando as instituições elas estão exclusivamente ou majoritariamente sujeitadas à lógica instrumental, né, que é basicamente, que tem a economia, né, como o seu norte, elas têm muita dificuldade ou incapacidade de responder a situações de emergência. Então, daí a nossa dificuldade estrutural, né, no mundo todo, mas sobretudo em países como o Brasil, de responder bem, né, esse contexto da pandemia. E aí nós temos no contexto da universidade a intensificação da desigualdade educacional digital, né, que afeta os nossos estudantes, e consideramos que é um momento importante, né, para refletir, né, para nós como gestores refletirmos sobre formas de vislumbrar novos horizontes de possibilidades para a universidade pública brasileira. Então, é um momento que nos põe para pensar sobre como podemos melhorar, como podemos, por exemplo, nos aproximar da sociedade no nosso entorno. Eu trouxe aqui um textinho de uma publicação, né? O combate aos efeitos discriminatórios do coronavírus deve se dar por vias de ações que visem a transformar a realidade, incluindo a realidade das próprias instituições designadas a atuar no seu combate. Então, aqui eu trouxe duas falas, mas temos diversas de autoridades, de pessoas na Universidade Pública Brasileira, que para complementar esse contexto que já é bastante complexo, nós temos a mídia muitas vezes, né, falando mal das instituições universitárias e trazendo muitas vezes na mídia que a universidade parou por conta da paralisação inicial do ensino. Então, aqui trazemos, né, dois trechos que mostram, né, a defesa e o enfrentamento da universidade ao novo coronavírus. Então, o presidente da Andifes, por exemplo, falou: as universidades federais brasileiras jamais paralisaram suas atividades, ao contrário, se apresentaram desde o primeiro momento para o enfrentamento desse vírus e dos desafios impostos pela pandemia, deixando à disposição os laboratórios e sua estrutura. O primeiro compromisso que assumimos foi com a vida, entre a comunidade interna, suspendendo as atividades presenciais e os calendários acadêmicos, mas também compromisso com a vida da população. Também a reitora da UFSB coloca dessa forma: nunca nosso sistema de universidades teve tanta necessidade de um trabalho colaborativo, desde o compartilhamento de cursos de capacitação, de infraestrutura para evitar que os estudantes tenham que se deslocar de uma região para outra, passando pelo compartilhamento de componentes curriculares na rede. Então, penso que esses dois trechos, de certa forma, o tipo de desafio, né, em que as universidades e os gestores universitários estão sendo colocados desde o início dessa pandemia. Tentando aqui compartilhar de novo o meu vídeo. Então, alguns reitores, né, que também publicam textos sobre a Universidade Pública Brasileira, eles têm tratado, né, do enfrentamento da universidade ao novo coronavírus, e alguns deles chegam a questionar se esse é o momento de reversão da crise de legitimidade da universidade pública durante a sociedade brasileira. Então, a universidade ela tem sofrido esses ataques de legitimidade, mas, diante desse contexto, ela tem mostrado muita importância, né? Nós sabemos em quantas ações a universidade tem se envolvido desde o início, né, terem sido as primeiras instituições a decidirem pelo distanciamento social, né, por suspensão das atividades como forma de proteção à vida, dando exemplo para outras instituições do mesmo contexto social,
elas se envolveram, né, em diversas ações em combate à pandemia e ao vírus, né? Então, enfim, algo que já sabemos, né? São responsáveis pela vasta maioria da pesquisa no país, né? Representam somente aproximadamente 12% do Sistema Nacional de Educação Superior e ainda assim são responsáveis por 95% da produção científica. E, como diz o professor Roberto Lerner, da Federal do Rio de Janeiro, as universidades elas têm servido como um contraponto ao negacionismo da gravidade do vírus e à ideia de ciência como ficção verbal. Ali no slide eu contei, né, algumas das muitas atividades em que elas têm se envolvido, por exemplo, a fabricação de equipamentos de proteção, atendimento nos hospitais universitários, apoio profissional a órgãos do poder público, né, consultorias para minimizar os efeitos da pandemia na economia, atividades de extensão, além das suas próprias missões institucionais. Ainda tratando do enfrentamento da universidade ao coronavírus, aqui eu trouxe somente alguns títulos de notícias de ações em que a UFSC esteve envolvida, e são realmente só algumas, porque são muitas, né? Mas, por exemplo, o UFSC realiza atendimento a imigrantes e refugiados durante a pandemia da Covid-19, Núcleo de Serviço Social da UFSC promove o mapeamento de ações solidárias na pandemia, aproximar ciência e sociedade é a meta de projetos de extensão relacionados à Covid-19 e por aí vai. Eu desenvolvi recentemente um capítulo de livro internacional que vai ser publicado com alguns colegas de outras universidades aqui do sul do Brasil, em que nós mapeamos, a partir das notícias publicadas nos sites das universidades, de todas as universidades, instituições federais do sul do Brasil, tudo que foi feito por essas instituições enquanto o ensino estava suspenso. E realmente é um vasto material, muita coisa tem sido feita desde então. E aí, aqui, nessas notícias, elas começam a mostrar um pouquinho dos dilemas morais, né, da questão da decisão ética na universidade durante a pandemia da Covid. Então, por essas notícias, vocês conseguem ver alguns dilemas em que os gestores universitários da universidade foram colocados, né, algumas decisões que tiveram que tomar, né, e que, com certeza, são situações dilemáticas. Então, temos ali, por exemplo, o Conselho Universitário da UFSC que aprova nota por adiamento do Enem, UFSC que prepara propostas para atividades de combate à Covid-19, reitor da UFSC que faz balanço das primeiras medidas contra a Covid-19. Então, essas são notícias que mostram, né, decisões que foram tomadas nesse contexto da pandemia e, com certeza, foram usadas, né? E talvez, né, o dilema mais evidente para todos tenha sido a questão da suspensão das aulas, né? Ali temos a nota à comunidade universitária, o reitor e a pró-reitora de pós-graduação esclarecem em relação à deliberação da Câmara de Pós-Graduação, não há nenhuma decisão de retorno imediato às atividades de ensino nos programas de pós-graduação da UFSC, foi aprovada a possibilidade de utilização do ensino remoto em consonância com as futuras decisões da administração central, uma notícia do ano passado, mas que mostra, com certeza, uma questão de decisão, de dilema moral, né, por conta da complexidade e da quantidade de gente envolvida que está nesse tipo de decisão. Então, tem uma fala do reitor, né, professor Ubaldo, enquanto a ciência nos amparar, enquanto houver vidas a proteger, vamos seguir enfrentando os oportunistas e nos posicionar sempre que necessário, apoiados na ciência também produzida em nossa universidade. Decisões tomadas com sabedoria, conhecimento e responsabilidade. Então, há uma tomada de decisão, né, da universidade, mas que, sem dúvida alguma, é uma questão em que dilemas morais emergem. Bom, e aí, só para finalizar essa parte, nós trazemos aqui alguns resultados parciais de uma pesquisa que estamos desenvolvendo eu, Laís e a professora Carla, sobre dilemas morais e decisões éticas em tempo da pandemia da Covid-19, especificamente na área de desenvolvimento e gestão de pessoas de uma universidade pública brasileira, que é a UFSC. Então, entrevistamos alguns gestores até o momento dessa área, ainda é uma pesquisa em desenvolvimento, então por isso que trazemos aqui só alguns resultados parciais da pesquisa, mas a ideia é que a partir desses resultados vocês também possam pensar nos dilemas morais em que vocês se encontram, né, que evidenciam no dia a dia do seu trabalho,
para a gente discutir na próxima etapa aqui da apresentação. Então, o objetivo dessa pesquisa foi compreender o processo decisório ético frente à vivência dos dilemas morais por uma instituição federal de ensino superior na área de desenvolvimento e gestão de pessoas durante a pandemia da Covid-19 no Brasil, no olhar dos gestores. Então, o que esses gestores nos trouxeram? Aqui são só percepções gerais mesmo. Primeiramente, que, de fato, houve uma reestrutura na forma de gestão, né? A forma de fazer gestão não é a mesma no trabalho remoto. Houve e está havendo uma revisão de muito do que havia sido planejado. Isso ficou bastante evidente na entrevista de um gestor, de um diretor de departamento. Ele dá diversos exemplos de como tinha o ano seguinte bastante preparado, diversas ações novas, iniciativas bastante interessantes, e que tudo isso teve que ser desconsiderado, né, e revisado por conta da pandemia. Eles também colocam que o contato mais próximo, ele presencial, ele acaba ajudando na tomada de decisão, porque possibilita uma conversa com as pessoas, olhar nos olhos, às vezes chamar ali rapidinho para fazer uma reunião rápida, né? E fazer a pessoa entender melhor a questão. Esse distanciamento dificulta um pouco isso. Por outro lado, esse contato mais distante, né, que é ocasionado pelo teletrabalho, ele acaba blindando o gestor de algumas situações delicadas que ao vivo não blindaria. Então, ele fica, de certa forma, um pouco mais protegido. Também eles colocam, né, como a falta de uma coordenação nacional para lidar com a questão da pandemia acaba os colocando muitas vezes em situações de difícil tomada de decisão. Algo que ficou muito evidente é como os gestores estão tendo que aprender no meio do caminho. Essa é uma frase de um entrevistado mesmo. Eles têm que buscar consensos. Eles colocam a importância de ouvir diferentes pontos de vista, principalmente um dos gestores que esteve bastante envolvido com essa questão dos rumos da universidade. A universidade vai se manter aberta, vai fazer um ensino remoto, e como as pessoas pensam diferente na universidade, como é importante você considerar essas diferentes perspectivas. Eles também colocam que muitas vezes, para a tomada de decisão, eles vão nesse caminho mais técnico. Eles consideram que existe pouca margem de manobra por conta daquele contexto que eu até mencionei antes, né, aquela questão da autonomia vigiada. Então, muito do que decidimos na universidade pública já vem, né, do governo federal. Então, acaba predominando um raciocínio deontológico na tomada de decisão, que é típico da administração pública brasileira, e no qual os gestores eles se usam de elementos burocráticos para resolver questões éticas. Também é um conceito, né, trazendo a questão da administração do medo, porque muitas vezes algumas situações permitam que deem mais margem de manobra para a decisão, né, por conta do contexto geral. Muitas vezes os gestores eles demonstram um certo receio de lidar com certas questões específicas e dilemáticas. Então, eles acabam igualmente se amparando na legislação. Situações de conflito individual profissional, nos quais eles têm as suas questões pessoais, os seus valores, a sua forma de ver a vida, e a decisão que eles têm que tomar no trabalho muitas vezes diverge, né, dessa visão de mundo que eles têm. E, como ponto positivo, eles tratam das diversas novas parcerias que tiveram que estabelecer para a continuidade do seu trabalho e de um certo fortalecimento dos relacionamentos com as pessoas do setor. Então, como eu mencionei, a ideia foi só trazer aqui alguns dilemas que gestores, né, mais especificamente dessa área de desenvolvimento e gestão de pessoas da universidade, nos trouxeram para que, em seguida, a gente possa pensar e vocês possam trazer algumas situações dilemáticas em que se encontram. Agora eu vou passar a parte 4 para a Laís. Obrigada, Fê. Tu passa o slide. Obrigada. Então, pessoal, antes de a gente finalizar a nossa fala e abrir para vocês, estamos ansiosas para escutá-los, né, se tiverem dilemas, para compartilhar experiências, angústias, enfim. A gente só queria trazer uma mensagem final. Devo tomar a liberdade de ler para não deixar fugir nada aqui. Nós destacamos que tão importante quanto considerar aspectos que são de natureza técnica, né, instrumental, ferramentas, é saber e compreender que a complexidade da gestão se desenvolve na medida em que processos enfrentam conflitos, como são os dilemas morais,
e necessitam de deliberações baseadas em fatores humanos e subjetivos, né? Quando a gente mexe com a vida humana, a gente precisa de novos olhares. A técnica não é suficiente, né? Ela é necessária, mas não é suficiente. Então, nós gostaríamos a mensagem que a gente queria trazer para vocês e reforçar, né, é que o reconhecimento e a compreensão do contexto em que surgem as decisões éticas, o contexto que a gente se encontra, como esse que a Fernanda apresentou, eles podem dar pistas oportunas para o desenvolvimento de melhores práticas de gestão, auxiliando na análise de questões morais por mais de uma perspectiva de caminho de ação. Lembrem do triângulo ético lá, a gente tem mais de uma perspectiva, bem como no desenvolvimento de agentes moralmente competentes e responsáveis. Ou seja, preparar os gestores, nos preparar enquanto servidor público mesmo, para a gente estar pronto para lidar com essas questões éticas e tomar a melhor decisão para o interesse público. E à medida que a gente discute esses assuntos, a gente prepara a nossa organização para lidar. Do ponto de vista pessoal, vou trazer uma experiência para vocês. Eu fiz o meu trabalho de tese de doutorado, fui colega da Fernanda, né? Foi quando a gente se encontrou ali para trabalhar esses temas juntas. Eu fiz a minha tese na área de gestão de emergências aqui do estado de Santa Catarina. E eles me relatavam, na pesquisa de campo que eu fiz, nas várias entrevistas, eles relatavam que depois da vivência de dilemas morais, sérios, de decisões éticas sérias, eles mudavam protocolos dentro da própria instituição. Não legislações, porque isso eles não teriam pernas, né? Não era da alçada deles. Mas eles alteravam protocolos internos sobre como lidar com as questões. E isso fez com que eles lidassem melhor com os próximos desafios éticos que surgissem. Então, a gente acredita muito que esse tipo de debate prepara os gestores e a instituição para se equipar melhor, né? Não só moralmente, mas tecnicamente, para lidar com os desafios éticos que vêm pela frente, porque a gente ainda tem muita coisa, né? Então, agora a gente pode passar para o próximo slide. A gente gostaria de deixar a palavra com vocês e a gente trouxe algumas perguntas, assim, na verdade são perguntas para instigar o debate, né? Se vocês quiserem compartilhar. A partir da experiência de vocês, que situações vocês percebem como os dilemas na universidade pública brasileira, né, diante da pandemia do novo coronavírus? E algumas perguntinhas. Como as decisões éticas elas devem ser tomadas? Vocês têm alguma opinião? Quais princípios e valores devem guiar os envolvidos em processos éticos? Como lidar com casos particulares nos quais a legislação não dá conta de responder? Às vezes a normativa ela nos bloqueia, mas às vezes ela não traz a resposta. E quando ela não traz a resposta, como é que a gente faz? E como equilibrar valores pessoais e profissionais, né? Ou não só valores, mas as nossas vivências agora em tempo de pandemia, que tem que estar dentro de casa, tem a família, tem toda a vida pessoal e toda a questão da universidade. E quando tem conflito ali, como é que a gente lida com tudo isso? Obrigada, pessoal. Passo a palavra, se alguém quiser compartilhar, comentar um pouquinho, a gente agradece. Aí fiquem à vontade, tanto para falar, se quiserem ligar a câmera, quanto